Alicia se despediu de Fear the Walking Dead no melancólico episódio 15 da 7ª temporada, então vamos lá falar sobre ele. Não esquece, galera, de já se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, de ativar as notificações e também deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Eu não sei o que vocês acharam da trajetória da Alicia aqui nessa temporada, mas pra mim o arco dela não foi muito lá agradável. Depois que ela foi mordida, basicamente a história dela se resumiu em ter febre, ter aqueles delírios, ficar no dilema, né, se ela ia morrer ou não e ficar também naquela saga ali em busca do padre. Então basicamente o arco dela nessa temporada, né, foi uma espécie de looping infinito que pra mim foi bem desinteressante. E esse episódio aqui basicamente vai seguir a mesma fórmula dos outros episódios em que a Alicia esteve presente nessa temporada, né? Então aqui ela vai ter novamente aqueles momentos de febre, de delírio, e o episódio vai ser, na verdade, uma grande metáfora pra Alicia não deixar morrer aquela parte dela em que confia nas pessoas, que acredita no melhor dos outros, né? E que sempre ela precisa escolher a coisa certa a se fazer, independente de quem seja a pessoa para quem ela esteja fazendo ali uma boa ação. Aqui mais especificamente a gente está falando do Victor nesse episódio. Como eu falei, ela vai ter alguns delírios por aqui, né, com uma garotinha que vai guiá-la até a torre. Lá ela vai acabar descobrindo que na verdade ela tinha que salvar o Victor, né, e que essa garotinha aí era uma espécie de representação de uma versão mais jovem, pura e inocente da Alicia. E quando ela acaba descobrindo que o propósito dela na verdade é justamente esse, né, salvar o Victor e fazer com que essa parte mais inocente e pura dela não morra, vai ter um certo dilema ali, mas ela vai acabar fazendo a coisa certa no final das contas. A cena em si, né, vai ter diversos diálogos expositivos aqui explicando pra gente que tudo isso é uma metáfora, que na verdade a menina não existe, que ela é essa versão mais jovem da Alicia, mas ainda assim a mensagem conseguiu ser passada, né, e por sinal foi uma mensagem bastante bonita aqui nesse episódio. Eu gostei do fato deles darem ênfase, né, da importância das nossas atitudes e que, independente das outras pessoas, o que realmente importa é o que a gente vai fazer, né? Então, se nós vamos tomar uma atitude certa ou errada, é algo que cabe a gente, é a nossa responsabilidade, independente se o outro merece ou não. E num mundo onde parece que as coisas cada vez mais ficam de cabeça para baixo, eu achei interessante Fear trazer essa abordagem aqui, trazer essa mensagem pra gente. Porém, apesar de eu ter gostado da mensagem do episódio, Fear the Walking Dead e a série principal também já utilizou essa mesma fórmula em episódios semelhantes como esse, né, que são episódios um pouco mais filosóficos, um pouco mais reflexivos, e normalmente são episódios que são focados em um único personagem. Então basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui nesse episódio com a Alicia. E pessoalmente falando, eu não costumo gostar muito desses episódios aqui na franquia, não pela intenção dos episódios, normalmente são intenções boas, normalmente os episódios trazem mensagens interessantes, mas pra mim o grande problema aqui é justamente como a franquia faz isso. Normalmente esses são episódios mais lentos, mais entediantes também, né? E infelizmente eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem transmitir a mensagem metafórica, filosófica, sem parecer que os personagens têm um parafuso a menos, o que pra mim fica algo bem estranho no final das contas. Foi assim no episódio da Grace lá na 6ª temporada, o próprio Morgan também já protagonizou episódios assim em Fear the Walking Dead, na série principal, e pessoalmente eu não gostei de nenhum desses episódios. E como esse episódio de despedida da Alicia acaba seguindo o mesmo ritmo, né, esse não foi um episódio que me agradou tanto. E falando em despedida da Alicia, né, esse vai ser o ponto central aqui da história do episódio. Depois que ela consegue salvar o Strange e chegar até a praia, ela decide ficar para trás para tentar avisar as pessoas que podem chegar ali, né, que a torre não é um lugar mais seguro. Enquanto isso, os outros atravessam o lago, inclusive o Victor, né, na tentativa de fugir aí de toda essa situação e conseguir achar um lugar seguro. Deixando de lado um pouco essa questão da abordagem do tema aqui no episódio, né, esse acabou sendo um episódio bastante melancólico e eu diria até que foi uma despedida bastante triste da Alicia. Isso não só pelo fato da Alicia ser uma personagem bastante querida, né, então o fato dela ir embora é algo bastante triste,
mas também pela própria atmosfera do episódio, que foi bem lá pra baixo. E no final de tudo ela acaba indo embora, né? E a gente fica sem saber exatamente qual é a real origem da febre misteriosa dela. A gente já falou bastante sobre isso aqui nos vídeos de Fear the Walking Dead. Ela continua achando que vai acabar morrendo, né? Por conta ali da mordida do zumbi. E honestamente pra mim não faz muito sentido ela continuar viva por conta da mordida, né? A não ser que ela seja imune ou então de repente o vírus pode estar enfraquecendo de alguma forma. Pra mim essas são as únicas justificativas mais plausíveis aqui para essa situação dela, né? Que é bem diferente de outras pessoas que foram mordidas. Até porque já faz muito tempo que ela foi mordida, né? Então eu acredito que não levaria tanto tempo assim para ela se transformar. De todo modo, como eu já havia cogitado e compartilhado aqui com vocês, a Alicia se despede viva da série, pelo menos esse aqui é um ponto positivo disso tudo. E já que ela não morreu, pelo menos isso deixa na gente uma pontinha de esperança para quem sabe uma volta da personagem mais lá pra frente, se não aqui em Fear the Walking Dead, talvez nos planos futuros aí da franquia em algum outro projeto. O que não é nada impossível, né? Visto que a própria Madison vai voltar aqui pra Fear no próximo episódio. Bom, galera, então essas aqui são as minhas considerações sobre esse episódio de Fear the Walking Dead e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal e até lá!